Meu pai é chamado Bernardo Bornal Campos, minha mãe Jandira Gomes Bornal, ambos residentes em São Paulo atualmente. Meus pais sempre foram gente muito simples e ligados à atividade rural, ligada à lavoura cafeeira. Minha família toda ela veio da Espanha durante a Guerra Civil e vieram, como vários imigrantes, tanto da família de meu pai quanto de minha mãe, para o interior de São Paulo trabalhar em lavoura cafeeira. O ramo de minha mãe acabou se dando melhor, no caso meu avô acabou comprando terras na divisa do Mato Grosso e implantou uma fazenda cafeira. Já meu pai, o ramo do meu pai, eles eram praticamente vários irmãos, não tinham mãe, a mãe havia falecido durante a viagem e foi trabalhando de lavrador de fazenda em fazenda até ir parar na fazenda de minha mãe onde se conheceram. Depois de um tempo, como todo migrante que trabalhava na lavoura, resolveram ir para São Paulo, para a cidade grande, para tentar a vida, né? E aí, isso, nos anos 60, vem para São Paulo, meu pai vai começar a trabalhar como operário, em fábrica, como a história de vários imigrantes. E vão morar na periferia de São Paulo, que é praticamente a região que eu nasci e cresci, bem numa região bem afastada, a 13 quilômetros do centro de São Paulo, distante de tudo. É difícil relembrar isso agora, mas como a gente teve uma origem muito simples e depois, na ocasião, estou lembrando agora, um dos meus avós, um continuou na lavoura, o outro veio para São Paulo junto com os filhos, resolveu se aventurar em feira e começou com barraquinha e foi virar feirante. Então, desde pequeno, eu acabei acompanhando meu avô nas feiras, e como essa espanholada toda se encontrava nos redutos da Zona Leste, eu acompanhava muito as conversas e tudo o que acontecia na Espanha sobre... Hoje eu posso chamar patrimônio, mas no dia a dia aquilo foi me chamando muita atenção. Isso, desde pequeno, me chamou muito a atenção para a leitura. Eu queria isso desde pequenino mesmo, né? Eu chorava para ir na escola, numa época que não tinha pré, mas eu queria ir com 5 anos para a escola e acabei aprendendo a ler praticamente sozinho e com o apoio da minha mãe, pela paixão pela leitura e por ver figuras correlacionar os cenários, não sei por que isso. Depois de muito tempo eu vim descobrir que um tio-avô meu já era arqueólogo em 1935, na região da Múrcia, em Espanha. Isso eu vim descobrir por acaso, que eu recebi o diário desse cara de presente em minhas mãos. Mas na infância, como toda criança, tudo quanto era arte de molecada que se perdeu, todas as brincadeiras da criança faziam parte do meu dia a dia. Só que eu tinha uma paixão muito grande pelo estudo, não sei porquê, tanto a ponto de minha mãe querer me proibir de estudar e pedia que eu parasse de ficar lendo e que fosse para a rua como toda criança, né? Embora eu gostasse de rua, mas eu tinha paixão pela leitura e aos 8 anos começou a despertar uma paixão muito grande pelo desenho e pelas artes. Então, era uma realidade muito distante. O Toninho, na época, o Toninho da Cleles era um cara da Universidade de São Paulo, um grande pesquisador, e trazia muita literatura em francês e em inglês. E aquilo tudo por minha conta e esforço, não tinha condições. Eu queria ler, eu queria entender de microscopia. Era um treco esquisito a paixão pelo estudo, né? Por isso que vinha da escola, mergulhava nos livros, mergulhava na microscopia, e minha mãe falava, olha, sai daqui e vai jogar bola. Embora eu gostasse disso, de empinar pipa, de jogar bola e ficar fazendo todas as artes de uma criança, mas tinha esse lado pelas artes patrimônio. Bom, aí, quando eu fui para a escola, eu comecei a estudar sempre em colégio público, na época prefeitura e estado, mas existia sempre aquilo na mente, eu não entendia porque perguntar para a criança, o que você vai querer ser? E eu tinha arqueologia desde os 12 anos. Não me perguntem por quê, mas era essa a ideia, né? Isso era motivo de piada, porque 12 anos, 62, 1973, 74, alguém está falando em arqueologia na periferia de São Paulo, que ninguém tinha condições de ir para a universidade, mas eu tinha aquilo muito decidido. Bom, eu lembro de uma situação, eu não posso falar o nome da pessoa, na época, mas era uma aluna, e isso eu guardo de uma forma muito forte. Aqueles negócios de escola, eu lembro muito bem, eu era da 6ª série, número 11, a cadeira que eu sentava na sala de aula, na posição que eu estava, a aluna que falou, que morava na Rua dos Argentinos, número 6, no bairro de Ponta. Isso foi muito forte,
e a professora vem perguntando aquelas coisas, professora, era aquele sistema rígido, fulano de tal, o que você vai querer ser, vai querer formar em quê, né? E perguntam por um. E aí, quando chegou na minha vez, ela pergunta, e eu falei que queria fazer arqueologia. Isso foi um grande motivo de chacota. E esta pessoa que estava na frente, um filho de um ajudante, um carregador de caminhão, está fadado a trabalhar no boteco ou ser um bêbado por aí afora. Era uma princesinha do contexto todo. Isso me motivou mais ainda, né? Porque eu sou muito turrão. Se fala, você não vai fazer isso, é eu que eu vou. Vou fazer mesmo. Isso você não pode. Então eu vou fazer. Né? Esse é um pouco a teimosia. Esse próprio espaço está ligado a isso, a teimosia, porque a gente bateu em muitos órgãos públicos. Olha, eu quero fazer uma exposição assim. Olha, aí o prefeito vai contar caro, o outro não vai, o cara da cultura vai, o outro não vai. E você tem que ficar pedindo favor e que não pode. Falei, quer saber? Então eu vou montar o que eu quero e faço do jeito que eu quero, quando eu quero. Né? Isso vem do sangue espanhol, na verdade. Paralelamente a essa questão de estudo, eu tinha paixão pelas artes, né? E fui fazer Pan-Americana, não consegui pagar, logo no primeiro, segundo mês já não tinha condições de pagar, era uma grande escola, mas caríssima para o meu padrão, eu office boy. Aí fui para outra escola, Poliarte, e a ideia era Belas Artes e Universidade de São Paulo. Olha que ideia, queria fazer junto, fui para Belas Artes, também não aguentei pagar, né? E depois fazendo o que pôde, fui para a Universidade de São Paulo, mas a situação ainda, me desculpem falar disso, mas fazer arqueologia na época era uma coisa muito distante da realidade de qualquer um. E todo mundo fala, você vai morrer de fome. Né? Geralmente, eu fui o primeiro neto, o primeiro filho dos dois lados a ir para uma universidade. Então, a família toda esperava que o cara que fosse para a universidade fosse fazer advocacia, engenharia, direito, medicina, qualquer coisa do tipo. Tanta luta para fazer história. Né, para depois ir para a arqueologia, né, que esse cara quer da vida, né? Mas meus pais sempre apoiaram tudo que eu queria, nas artes, na cultura, no patrimônio, o restante da família toda, né? Não sei se foi decepção ou não, mas depois a gente vai cativando e mostrando a paixão, que eu sou apaixonado pelo que faço, como a Nádia também é, como vocês também, eu acho que a gente tem que fazer o que gosta e acaba se dando bem. Bom, paralelamente a isso, eu precisava de sustentabilidade, vim trabalhar em indústria bélica. Aí eu vim parar aqui em São José dos Campos, na Engesa. Trabalhei com treinamento bélico, com layout de tanque de guerra, enfim, toda uma parte da história e que me deu uma bagagem, embora fosse doído trabalhar numa indústria bélica e saber que o sucesso da indústria estava ligado à tragédia de outro. Né? Mas ali eu aprendi muita coisa interessante, sobretudo a cartografia, a leitura de imagens aéreas, as estratégias em campo, tudo pela indústria bélica. A questão eu acho que de office boy na minha vida, até diferente, a comunicação com as pessoas. De office boy, aprender a se virar sozinho em São Paulo e conhecer os caminhos. Eu sempre peguei muita coisa vendo o lado positivo disso tudo, para jogar para a atividade atual. Trabalhei com processamento de dados, isso me permitiu jogar ferramentas de sistemas em arqueologia no patrimônio. Eu conheci nessa minha vida de adolescente, eu já dei muita dor de cabeça, muita encrenca ainda, continuo arrumando, mas eu fiquei muito próximo de comunidades alternativas na época, vinculadas à arte, e onde acabei aperfeiçoando, eu cheguei a pintar várias vezes, fazer exposição. E aí, com 17 anos, eu estava vindo para o Vale do Paraíba para atuar na Engesa, e aí eu tive que falar, bom, agora chegou a hora de decidir pela universidade. Eu saí de São Paulo e tinha aqui uma única universidade que não tinha arqueologia, que era a Fundação Vale Paraibano de Ensino, né? Na época, eu falei, bom, vou ter que fazer a história primeiro, para depois partir para o mestrado e partir para o doutorado. E também foi uma situação estranha,
Porque, na época, não querendo falar, eu era um dos poucos alunos, eu acho que foi fazer faculdade de História, não para dar aula, a Nádia também eu sei que foi para pesquisar, mas a maior parte do pessoal que fazia faculdade de História era para lecionar. Né? Poucos eram aqueles que tinham o intuito de atuar na pesquisa em História, mesmo porque isso era muito difícil. Então, eu tinha que reconstruir a vida de novo. Durante a faculdade de História, já com esse objetivo, para poder sobreviver, eu abandonei a indústria, falei, não posso mais ficar aqui, eu tenho que partir para a área do patrimônio. Estou falando isso em 81, naquela ocasião, né? 80, 81, que eu ia voltar para São Paulo até fixar aqui de vez. E aí resolvi dar aula. Saí da empresa, falei, o que eu vou fazer da vida? Pedi demissão. Passei na porta de uma escola, na época, Sinésio Martins, nunca tinha dado aula, entrei e falei, vocês precisam de professor aqui? Eu dei sorte de novo na vida, falou, olha, tinha um professor de História que pediu licença de gravidez agora. A gente precisa. Eu falei, para quando? Agora. Nunca tinha dado aula, entrei dentro da sala, pela primeira vez na vida. Olhei para os alunos, o que eu faço aqui agora? E comecei a falar sobre História de contexto geral. Isso, não sei porquê, mas talvez acabou encantando os alunos pela forma despojada de contar simplesmente, e aí outra escola já chamou, e aí da criançada, da quinta e sexta série, eu já comecei a dar aula em colégio, depois já no grupo, em outro grupo de cursinho, já fui para a universidade, e assim foi, fiquei uma parte da minha vida lecionando, foi aí que eu vi a oportunidade. Bom, lecionando eu tenho janelas que me permitam voltar para o mestrado. Na época teve um professor que apoiou muito, o Célio Chaves, na época foi meu professor, era um dos poucos que apoiou, era da universidade, e eu falei, cara, eu preciso fazer arqueologia e não conhecer ninguém, eu também não conhecia ninguém, não sabia como chegar, também foi muito engraçado de novo, sempre foi assim, eu fui na Universidade de São Paulo, falei, como que eu faço para fazer mestrado em arqueologia? Primeiro você tem que escolher um professor, não conhecia ninguém dessa área, era só, no âmbito era mestrado 5 anos e doutorado 7 anos. E você tinha que fazer um estágio, desenvolver um projeto. Falei, o que eu faço? Aí eu passei o dedo numa lista, vi lá, doutora Margarida Davina Andreatta. Não conhecia. Falei, eu gostei desse nome. Falei, vou procurar essa mulher. Ela foi muito carinhosa. Ficava no Museu Paulista. Falou, o que você quer, meu filho? Eu falei o que eu queria, não tinha a mínima ideia. Ela falou, faz um projeto. Não tinha ideia como fazer o projeto, fui fazendo. E essa mulher, ela abriu as portas para a arqueologia no início dos anos 80. E aí já me chamou para estagiar, eu fui fazer o primeiro estágio em Mogi das Cruzes, na Capela Santo Alberto, um sítio arqueológico na área de arqueologia histórica e restauro junto. E aí fundiu tudo, porque era o restauro de um retábulo do século XVII, com o restaurador, a questão da arte, das pinturas, a questão da arqueologia, do patrimônio histórico. E aí, de fato, falei, cheguei, estou em casa. E agora é tocar o barco, né? Quando eu entrei, efetivamente, eu me senti entrando no mestrado, aí, como posso falar, foi uma grande conquista. Isso me permitiu olhar lá para trás e ver que tudo valeu a pena. Bom, nesse meio tempo eu já estava casado, com 2 filhos, o terceiro encaminhado, então as coisas começam a ficar difíceis, como agora sustentar arqueologia, com praticamente 3 filhos, morando já em São José, dando aula. A minha mulher ajudou muito e foi compreensiva, eu acho que não é qualquer uma que aguenta. Sobretudo porque eu viajava o Brasil inteiro, não parava em casa, né? E sempre fui muito rebelde, a Nádia sabe, nunca falou, pá, toma lá, né? Então, essa carreira foi trilhada também do sangue espanhol correndo nas veias. Mas a história do mestrado é interessante, porque quando eu apresentei um projeto, foi em uma fazenda aqui de São José dos Campos, com a questão escravocrata, que é a própria fazenda Montes Claros. No começo do mestrado eu estava trabalhando, foi até engraçado, escrevia, a tese ainda era redigida à mão, datilografada, eu estava E quando eu estava para começar as pesquisas, uma indústria viu que tinha um arqueólogo estudando, meteu a máquina e destruiu tudo, todo o sítio arqueológico. E para piorar, eu dava aula no Objetivo, eu tinha um Passat velho, tudo que eu tinha escrito à mão, toda a tese, roubaram o carro com todo o trabalho junto. Ou seja, praticamente eu perdi
todo o mestrado, todo aquele tempo foi por água abaixo. E o meu tempo para começar tudo de novo era muito curto, senão eu perdia tudo aquilo. Aconteceu isso, hoje eu vejo como engraçado, e por ter acontecido isso, lá vem coisa positiva, eu fiquei muito pé da vida, obviamente, desesperado, eu resolvi sair andando pelo litoral. Sentei numa pracinha no bairro de São Francisco, em São Sebastião, veio um menino, não sei de onde, e viu que eu estava chateado, boto, depois esse menino morreu atropelado, era o apelido dele, começa a conversar comigo, dele lá, né? E aí eu fui animando, aí eu falei, eu gosto muito das histórias, lá no meio da mata tem um lugar chamado Morro da Senzala, que tem um sujeito que morava lá, tinha feito um pacto com o demônio, prendeu o demônio numa garrafa, o meu avô era neto de escravo, vem contando toda essa história, falei, vamos lá conhecer. O boto falou, meu avô não leva ninguém. Velho Fortunato. E contava uma história que eu não vou contar aqui, porque é muito longa, é muito interessante essa história, e esse senhor resolveu me levar no meio da Mata Atlântica para eu ver as ruínas. E quando eu cheguei ali, era um negócio gigantesco, tudo aquilo que eu tinha perdido no mestrado, talvez tenha sido para isso. Eu identifiquei aquilo, o sítio arqueológico São Francisco, hoje é um patrimônio nacional, é um sítio que tem 1.200.000 metros quadrados, é um entreposto de contrabando de escravos, é um complexo construtivo belíssimo, e aí eu comecei o mestrado praticamente de novo, lá correndo para fazer isso tudo, já fiz o mestrado, o doutorado na área da arqueologia da paisagem, e aí praticamente eu acho que eu coroei, para mim, não para a academia, uma satisfação pessoal, o que eu havia sonhado com o sítio São Francisco. Então, toda essa trajetória de tropicos, acertos tropicos, objetivos traçados com muita dificuldade, conseguimos chegar nisso tudo. Uma parcela aí da minha vida, e uma grande parcela, durante os anos 80 e começo dos anos 90, uma outra paixão era a espeleologia. Hoje eu não sei como que arrumava tempo para tudo isso. E eu pratiquei espeleologia durante longo tempo, no Vale do Ribeira, nas cavernas do Petar. Eu mapeei, junto com um grupo, várias cavernas. A gente mapeou cavernas em Goiás, em Minas Gerais. A própria atividade da espeleologia ela é muito próxima da arqueologia, porque a gente, à medida que fazia levantamentos em cavernas, acabava identificando sítios arqueológicos, ou sítios rupestres, ou sítios de caçadores e coletores. E talvez essa amarração da espeleologia seja interessante, porque nos anos 80, e coisa que muita gente não sabe, falam, o Vale do Paraíba tem formações rochosas propícias a cavernas. São José dos Campos, por exemplo, tem 6 cavernas aqui em São José dos Campos, na região de Labra, São Francisco Xavier. Paraibuna tem a caverna Toca do Bugre, associada a um grande sítio arqueológico. Caçapava tem grutas. Taubaté tem, Guará tem. A Pedra do Baú, embaixo da Ana Chata, tem uma caverna. Então, o Vale do Paraíba, eu não me lembro o número, mas eu acho que é em torno de 26 a 30 cavernas aqui no Vale do Paraíba que a gente mapeou na época. Né? Isso foi, e junto a essas cavernas, outros sítios arqueológicos. Né? A figura do Janjão, Antônio Luiz Dias de Andrade, foi muito marcante. Ele era do IFAM, era um amigo. E na ocasião, acho que em 92 ou 91, que a gente assumiu aqui, eu não lembro, foi em 92. Bom, nos anos 90, eu tinha implantado o Departamento de Patrimônio Histórico e Arquivo no município de São Sebastião. Estava começando lá. Em 92, nós fomos convidados para implantar essa área de patrimônio aqui em São José dos Campos. 93. Nós fomos convidados para implantar aqui a área de patrimônio em São José dos Campos, o DPH, Departamento de Patrimônio Histórico, atuando na museologia, arquivologia, patrimônio edificado e patrimônio arqueológico. E uma das coisas que foi inovadora aqui, porque São José dos Campos, a princípio, era uma cidade que não tinha, vamos dizer, patrimônio. Para a população não tinha patrimônio nenhum. Né? Era uma cidade da tecnologia, dos avanços espaciais, da indústria metalúrgica, patrimônio em São José. Isso foi até motivo de crítica, criar um departamento para isso, é jogar cabide de emprego, né? É o que pensaram na época. E a gente veio para mostrar que São José tinha patrimônio, e tem patrimônio extremamente significativo. Aliás, um patrimônio
diferenciado de cidades como São Luís do Paraitinga ou São Sebastião, que tem núcleos harmônicos, de certa forma, ou congelados no tempo, final do século XIX, início dos anos 20. São José é singular nesse sentido. Eu não tenho um grande núcleo, ao contrário, eu tenho vários exemplares espalhados pela cidade que te permitem reconstruir a trajetória da evolução urbana, desde o final do XIX até hoje, pegando empreendimentos como é o caso do Esplanada, né? Um grande planejamento urbano. Então, esse é o diferencial de São José dos Campos. Talvez não tenham atentado ainda, que a gente tem aqui, na verdade, um ecomuseu, um museu a céu aberto, usando o termo museu na ideia não do congelamento das coisas, mas do dinamismo, né? Então, a implantação do DPH, a gente teve uma aprendizagem, um ensinamento, na verdade, do Janjão, que era o Rifan, uma pessoa que estava do lado como consultor em Dando os Nortes, e só aí, embora tivesse passado já por uma grande trajetória na arqueologia, só aí embora tivesse um conceito um pouco frágil, mas só aí a gente percebeu que o patrimônio não é estático, ele é dinâmico. E que, além do patrimônio, eu tenho a paisagem cultural, os cenários de transformação da cidade. A cidade é dinâmica, eu não posso pensar o patrimônio dentro de uma cúpula congelado, assim como eu não posso pensar o objeto no museu também congelado. Por trás dos patrimônios, dos exemplares como um todo, eu tenho as pessoas. E essas pessoas é que deixaram o seu saber fazer, a sua cultura, a sua identidade na pátina, impregnados em cada um desse patrimônio cultural. E cada patrimônio formando a alma de uma cidade em constante movimento. Essa releitura, ela foi sendo pouco a pouco alicerçada, amadurecida, mas a partir da criação do DPH em São José, com a grande consultoria do Janjão. É engraçado, isso pouco a pouco vai sendo construído também para a população. Eu vou voltar um pouco à história do DPH. A própria cidade, a própria população não enxergava o patrimônio da cidade. Não via o que era o mercado municipal. O mercado municipal é o mercado municipal. A igreja matriz é a igreja matriz. O templo religioso também é e continua sendo. A capelinha São Miguel é uma capelinha abandonada. A biblioteca é um prédio velho caindo. A partir do momento que a gente começa a fazer intervenções, não no sentido de congelar ou perpetuar o patrimônio, mas dar destaque a este patrimônio para que a população começasse a parar de cabeça para baixo e erguesse o nariz e olhasse para cima e começasse a sentir orgulho da cidade e que São José não era só tecnologia, não era só o discurso aeroespacial, que São José tinha alma. A gente acabou atuando em vários... Na minha vida, atuei em vários poderes públicos. São Sebastião, Jacareí, São José dos Campos. Dirigi o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba por 10 anos. Também com momentos de choque, tentando embutir uma outra ideia de museu na época. E, felizmente, nunca faltou apoio, né? Tinha um segmento que condenava, crucificava e outros que apoiavam. Tenho dó daqueles que apoiavam, porque devem ter levado tanta pedrada junto comigo. Mas a gente percorre essas cidades tentando implantar políticas de patrimônio. Até que um dado momento. E também atuando com arqueologia, com cadastramento, levantamento de sítios arqueológicos. Até que um belo dia, depois dessa luta, me perdoem até falar, mas junto aos poderes públicos, falei, não é mais hora de estar no poder público, eu tenho território nacional para estar percorrendo, e comecei a atuar, já tinha, mas dar fôlego para a origem em arqueologia, atuando em licenciamentos ambientais com grandes empreendimentos. Isso me permitiu uma nova formação, um amadurecimento das ideias, uma nova visão sobre o que é o patrimônio cultural e como trabalhar a educação patrimonial, e que uma das coisas mais importantes é a educação patrimonial. Não adianta eu chegar numa determinada comunidade e falar, isto é teu patrimônio, e fazer com que essa população engula o que o tecnicista falou que é patrimônio. Quando eu vou a um sítio arqueológico, quando eu vou a um patrimônio cultural, acima de tudo eu estou indo a uma comunidade. E quem tem que dizer o que é patrimônio para mim não é o IFAM, não é o CONDEFAT, não é o Conselho Municipal, não é o arqueólogo Wagner, não é o pesquisador, é ouvir a comunidade sabe o que é patrimônio. Embora eu tenha que fazer educação patrimonial para mostrar conceitos, mas muitas vezes
para a própria comunidade. A casa da Dona Maria Parteira é muito mais importante do que um monumento isolado do qual a comunidade foi até proibida de entrar. E esse conceito de patrimônio, muitas vezes, ele não é só material. Eu posso pensar um prédio, mas eu tenho que ver o que está por trás disso. A técnica construtiva, as pessoas trabalhando de mutirão, numa casa de pau a pique, é até interessante isso. O pau a pique é uma técnica antiga, vernácula, mas não é só a técnica, porque quando eu vou fazer uma construção dessa, não é o trabalho de um só. Toda a comunidade se junta em mutirão para fazer o barreado no pé, para fazer o forró, para fazer o chão batido, para cortar madeira no mato e regado a almoços, ao festejo popular. A construção de uma casa é um evento em que as pessoas se encontram e dão seus testemunhos, e ali está depositado o testemunho de vida e o patrimônio cultural de cada um deles. Então, entender o patrimônio hoje vai além do que entender um bule com um pouquinho de xícaras como algo isolado. Né? Me importam as pessoas que usaram esse bule e fizeram esse café. Isso é uma mera referência, assim como muitas vezes uma imagem sacra não significa a santidade, não significa aquela imagem, mas sim a devoção, a fé das pessoas. Ele é o ícone que te permite valorizar, reconhecer a identidade de uma comunidade, a identidade de um povo depositado sobre aquilo. Esse é o sentido do patrimônio. É por isso que eu tenho que preservar o patrimônio. Não é só pela beleza, pela construção monstruosa, pela monumentalidade de um imóvel, ou pela raridade de um objeto, ou pela antiguidade de um documento, mas o que aquilo testemunha, o que aquilo consegue falar para a gente. Em arqueologia, quando eu escavo, eu não escavo objetos, eu escavo pessoas. As pessoas deixaram aqueles restos materiais. Como profissional, tem que tentar entender, a partir daqueles objetos, o dia a dia de cada um, os valores das pessoas que deixaram aqueles restos. Entendeu? E essa trajetória toda permitiu, mais tarde, criar a origem cultural. Da origem arqueologia, trabalhando com licenciamento, a gente partiu para a origem cultural para levar a população, embora a gente está tentando e sempre aprendendo, mas levar a população agora do Vale do Paraíba, este conceito do patrimônio, mas um patrimônio vinculado ao começo da minha história, aonde eu sempre fui apaixonado, a arte. E aí eu acho importante falar que a arte talvez é uma das mais puras manifestações da vida. Ela é pioneira, porque por trás dos movimentos artísticos é que a vida se desenvolve. Como falei há pouco, o patrimônio de São José dos Campos, ele não representa conjuntos harmônicos, mas ele tem exemplares espalhados ao longo da cidade, né? Do ecletismo, do colonial, do neoclassicismo, do eclético, da arquitetura moderna. Isso que é muito legal em São José, né? Eu consigo musealizar a cidade, de certa forma, desde que haja boa vontade e visão. Mas é muito simples desenvolver programas de educação patrimonial com esse cenário que São José dos Campos oferece, além do que de dois parques extremos, o Parque da Tecelagem Paraíba, o Parque da Cidade e do Vicentino Aranha. Então, se a gente parar para observar, poucas e raras são as cidades que têm esse privilégio. Isso é fato. Além das manchas urbanas, os quadriláteros muito bem definidos na área central, tudo isso compõe o patrimônio urbanístico. E além do que, eu tenho extremos na cidade, que é São Francisco Xavier, aliás, um grande polo turístico, e também o distrito Eugênio de Melo, que obviamente são turísticos hoje, muitas vezes as pessoas nem sabem que são São José dos Campos, acham que é outra cidade, né? Porque está Monteiro Lobato ali no meio. Mas São Francisco está diretamente associado ao processo de crescimento e evolução urbana de São José. Aquela estrada, que é muito bonita, que liga São José a Monteiro Lobato, ela está passando por uma rota dos tropeiros. E existem ainda ao lado dela pedaços das trilhas originais, com pequenos oratórios perdidos na mata. Eu já apontei, eu acho que isso é válido, pensarem na possibilidade daquilo se transformar numa estrada-parque um dia.
não só pela importância cênica, pela beleza cênica, paisagística, ambiental, mas, sobretudo, pela questão cultural e histórica. Lá do outro lado da Serra da Mantiqueira, perto de Cruzeiro, eu tenho a Garganta do Imbaú, a fenda que permitia a passagem desde a pré-história de inúmeros grupos indígenas para chegar no sertão das Minas Gerais, depois os bandeirantes, depois os tropeiros, depois o colonizador europeu e depois os mineiros chegando para cá, para o fundo do vale, lá, cidade de Cruzeiro, Canas, Cachoeira Paulista, vindo por Lorena, na Garganta do Imbaú, ali é um ponto de passagem. Cadê o outro? Está aqui, por São Francisco Xavier. É a rota de imigração dos mineiros. Quando eu falo mineiros, na verdade, é a população da região central do país, pegando aquela região, lá na época dos tropeiros, percorrendo essa estradinha toda, vindo contribuir para a formação do bairro de Santana, passando por São José, atravessando a Orla do Banhado, os contrafortes do Anfiteatro do Banhado, passando por Jacareí, chegando à Estrada Velha, antiga Estrada do Imperador, indo para São Paulo, falei índio, né, para São Paulo, cabeça de arqueólogo, né, indo para São Paulo, descendo para o Porto de Santos. Eu tenho toda uma rota migratória de caminhos e estradas, como o Sérgio Buarque, caminhos e fronteiras, né, estabelecidas com o polo de São Francisco Xavier e com o polo de Eugênio de Melo. Além disso, eu vou usar aqui as frases, parafasear, na verdade, as palavras do Janjão de novo. Eu tenho nesse cenário todo idílico aqui de São José, a ferrovia, percorrendo o Vale do Paraíba e toda essa orla do Banhado, né? Poucas e raras também são as cidades que têm no meio do seu centro urbano o cenário da Serra da Mantiqueira de um lado, os contrafortes da Serra do Mar do outro, um anfiteatro natural representado pelo Banhado e essa ferrovia que vai serpenteando toda a orla do Banhado, ligando as cidades do Vale do Paraíba nas suas estaçõezinhas como as contas de um rosário. Desde a saída de São Paulo até a divisa do Rio de Janeiro. Vocês pegarem Estação Limoeiro, Parada Lima, aí vem a Central, depois vem a da Vila Maria, vem Eugênio de Melo, vem a próxima que eu esqueci, Martins Guimarães e as outras, todas elas têm uma distância equilibrada, que é a distância aproximada que os burros conseguiam percorrer durante um dia. Eram os pousos, ali surgem as estações, ao redor das estações mais tarde, os vilarejos mais tarde incorporando os núcleos urbanos. E aí na década de 40 a Via Dutra corta isso no meio, divide o Paraíba, o Vale do Paraíba em duas fatias, como se eu cortasse o bolo no meio, mas permite agora a expansão para o lado, me perdoe, a expansão para o lado da Serra do Mar, onde se formam novas cidades. Pegar o caso de São José, os bairros mais modernos, Satélite, Bosque. Mas, volto de novo a falar, nas extremidades estão lá os distritos de São José dos Campos, que foram fundamentais para o processo de formação urbana e populacional da cidade de São José dos Campos. Ainda nesse cenário, quando falam que São José era uma cidade miserável, era paupérrima, e que aqui, diferente das demais cidades do Vale no século XIX, eu não tinha lavouras cafeiras. Ledo engano. Eu tenho na região da Zona Norte de São José testemunhos materiais, restos construtivos, construções de fazendas, como a Santo Agostinho de Cima, a Santo Agostinho de Baixo, a Fazenda Montes Claros, lá por Jean de Mello, a Fazenda Galo Branco. A Galo Branco, por exemplo, é extremamente importante porque é um dos últimos remanescentes em taipa de pilão ainda existentes. Embora eu tenha várias interpolações, anexo aqui, anexo lá, nada que impeça a reconstrução daquilo tudo, permitindo, inclusive, a consolidação de um espaço, um outro parque para a cidade, um centro, até de educação patrimonial, de lazer. Você tem inúmeras possibilidades assentadas sobre uma técnica que se tornou rara com a chegada dos tijolos. A centenária taipa de pilão, ainda presente no Galo Branco, que estava associada ao café. E ao lado da Galo Branco, testemunhos arqueológicos do Tupi-Guarani, dos grupos Tupis-Guaranis, se fazem presente, mostrando o quê? Que aquela região era propício ao assentamento humano, não no século XIX e XVIII, mas desde o período pré-colonial, antes da chegada do europeu. No limiar desse cenário todo, a gente faz muitos trabalhos de licenciamento ambiental. E, coincidentemente,
para a estação de tratamento Lava Pés, para o emissário de esgoto, para fazer o tratamento do rio Lava Pés, a gente encontrou um outro sítio arqueológico na cidade, aos fundos do parque da cidade, os restos construtivos em taipa de pilão da Fazenda Jataí, do século XIX, que também é um importante sítio arqueológico, que a gente está somando esforços com o arquivo público da Fundação Cultural de São José dos Campos, para transformar aquilo num sítio escola. Isso dentro em breve, espero estar acontecendo. Estamos fazendo os últimos acertos documentais, os termos de cooperação, para que a gente tenha em São José dos Campos, de forma também singular, um sítio escola, propiciando a integração do patrimônio cultural com a comunidade, não só escolar, como a comunidade em geral. Faço votos que isso se consolide o mais rápido possível, com o apoio do arquivo. Eu prefiro deixar uma mensagem para nós todos, uma mensagem de arqueólogo, uma fala de arqueólogo para a artéria vital, né? Eu acho que todo esse desenvolvimento humano que a gente tem, e sobretudo atrelado à questão arqueológica, está associado a uma grande artéria vital que percorre cidades do Vale, São José também, o chamado Rio Paraíba, né? E esse Rio Paraíba foi ocupado aí há milênios. Desde 9.000 anos de idade, a gente está em datação em São José dos Campos, por grupos caçadores e coletores, e que tinham no Rio Paraíba a artéria vital de sobrevivência. E se de 9.000 anos para cá nós chegamos até aqui, foi graças a essas comunidades que nos antecederam e que permitiram que a gente desfrutasse do mesmo cenário, do mesmo ambiente, do mesmo Rio Paraíba. A mensagem talvez que deva ficar para São José dos Campos e para a gente mesmo, vamos continuar deixando esse ambiente saudável para as gerações que vêm para frente e tirar um pouco só o cifrão e eu acho que essa vaidade e essa disputa pelo poder e tirar um pouco o olhar do próprio umbigo, mais olhar para um cenário e se enxergar como parte momentânea desse curto cenário cultural, para dar lugar aos outros que vêm.